Olá, minhas crianças. Sejam bem-vindos a mais uma história real. Coloquem os seus fones de ouvido. Venham comigo. Olá, me chamo Paulo. Moro em um interior que fica a 15 quilômetros de São Paulo. Tenho 42 anos hoje. Nunca conheci meus pais e sempre fui criado. Mas tudo o que vou relatar aqui para vocês aconteceu comigo. Quando me dei por mim, já tinha 8 para 9 anos. Sempre fui uma criança calada e sempre ouvi muitas histórias dentro do meu orfanato. Tudo parecia normal, mas ao mesmo tempo muito sinistro naquele lugar. As crianças contavam histórias, mas as menores não poderiam participar de tantas coisas assim como as maiores. Sempre fui muito reservado em termos de amizades e sempre ficava no meu canto quieto. Só que um certo dia fizemos uma reunião em todas as crianças. Fizemos uma fogueira no quintal do nosso orfanato e ali começamos a contar muitas histórias. Eu sempre fui tímido e nunca fiz nada para parecer que eu queria participar daquele grupo, daqueles meninos que eram bagunceiros ou que gostavam de fazer trelagens, como se chama por aqui. Ao passar do tempo, fomos contando histórias de terror um para o outro e chegou na minha vez. Não sabia o que contar e acabei pagando um desafio. Tinha 9 anos de idade. Tudo para mim parecia novo e tenebroso. O fato de não ter tido meus pais me deixava muito triste, mas pelo menos a forma e a sensação de ter alguns irmãos, mesmo que fossem de consideração perto de mim, me fazia uma criança um pouco feliz. Só que nesse dia tínhamos que contar algumas histórias de terror, e quem não soubesse da história teria que passar uma noite dentro do banheiro do orfanato. Eu não conhecia essa história, pois eu era um pouco novato nesse lugar. Os maiores disseram que eu tinha que pagar a prenda, ou então eu iria sair do grupo deles. Eu adorava aquelas histórias, pois me sentia fazendo parte da família deles. Disse que não tinha problema. Eles começaram a rir e disseram que eu precisaria ouvir a história antes de ir até lá. Começaram a contar a história para mim, dizendo que há muito tempo atrás, um menino praticamente da minha idade morreu afogado dentro do banheiro. Achei estranho, pois eu nunca tinha escutado aquela história. Mas os meninos falaram para mim que essa história foi acobertada pelos superiores do orfanato, pois ninguém queria saber o que tinha acontecido ali, pois a criança foi encontrada morta e nunca foi dito o que aconteceu naquele local. Fiquei com muito medo de ir até aquele banheiro, mas eu queria fazer parte daquela turma. Por mais que eu fosse calado e quieto no meu canto, o fato deles me receberem, de me acolherem naquele local, me fazia ficar mais seguro, principalmente com os meninos maiores. Foi aí que me deram uma pequena lanterna, para que eu pudesse enxergar apenas o caminho. Me seguiram até um pequeno corredor, onde no final estava o orfanato. Me senti um calafrio muito estranho. Era como se eu já tivesse sonhado com aquele lugar. Minhas pernas tremiam, os meus lábios mordiam-se ao mesmo tempo como um medo, como se eu quisesse dizer algo, mas fosse impedido por alguma coisa. Olhei para trás com o ar de quem queria desistir daquilo, mas os maiores seguraram no meu ombro e disseram que se eu não fosse, eu nunca mais iria escutar nada. Fiquei com muito medo, mas comecei a caminhar. Quando dei por mim, eles já estavam se afastando de perto de mim. Criei coragem e fui até a porta do banheiro. Quando cheguei até a porta do banheiro, estava tudo apagado.
Não existia madre superiora nem os superiores do orfanato. Era tarde naquele dia. Para completar, chovia muito, trovejava, relampeava. E eu tinha muito medo dessas coisas. Mas para provar o meu valor e para fazer parte daquela turma, eu precisava entrar nesse banheiro. Entrei no banheiro com as luzes apagadas, apenas com a luz da minha lanterna. Quando cheguei lá dentro, o combinado era eu apagar a luz da minha lanterna por 5 minutos dentro daquele banheiro. Vocês não fazem ideia do que aconteceu naquela noite. Assim que apaguei as luzes, ou melhor, a luz da minha lanterna, comecei a escutar vozes no meu ouvido. Vozes que pediam para eu sair. Fiquei com muito medo, mas ao mesmo tempo achei que era alguma brincadeira dos meninos maiores. Pedi para que eles parassem, pedi para que eles ficassem quietos, pois estavam me assustando muito. Foi aí que escutei uma voz chamando o meu nome, sussurrando em meu ouvido como se quisesse me assustar. O meu corpo congelou naquele momento. Minha voz já não saía. Eu estava totalmente congelado naquele local. O meu corpo ele não tinha reação alguma, a não ser fechar os olhos. Senti como se uma mão segurasse em meu ombro. Mas eu podia fazer o quê? Eu estava sozinho dentro de um banheiro escuro, cuja história foi contada que uma criança morreu. Senti uma mão pequena e fria em meu ombro. Não falei nada, apenas fiquei sentindo e ouvindo. A voz pedia para que eu sentasse no chão. Rapidamente obedeci, pois queria ouvir, achando que era um dos meninos me trollando, fazendo alguma coisa para me assombrar. Sentei-me no chão e, seja o que fosse, sentou do meu lado. Só pude ouvir a respiração daquela coisa perto de mim, que cada vez se tornava mais alta. Era como se quisesse chamar minha atenção, me amedrontar, mas me acalmar ao mesmo tempo. De repente, escuto um sussurro dizendo que seria a hora de eu entender o que tinha acontecido ali. Começou a contar a história e disse a mim que 2 meninos maiores tinham afogado ele dentro daquele banheiro. Comecei a escutar aquela história com muito medo. Tudo no meu corpo tremia e gelava. De repente, aquela coisa segurou na minha mão, só senti algo gelado e frio, como uma coisa de outro mundo. O meu coração, tão pequeno, batia tão rapidamente como naquele dia. De repente, eu comecei a ver coisas, comecei a sentir coisas, uma sensação de como se estivesse me afogando. Aquilo me consumia e me matava por dentro. Do nada, aquela coisa que me segurava parou. Achando eu que tudo havia parado, depois de ter escutado aquela história tão estranha, as coisas começaram a piorar. De repente, as torneiras do banheiro começaram a se ligar sozinhas. A luz do banheiro começou a piscar e, entre relances de luz, consegui ver uma criança branca, de cabelo curto, vestido com o uniforme do meu orfanato. Aquilo era a coisa mais bizarra, pois eu não conhecia aquela criança. Fiquei com tanto medo que acabei fazendo xixi na minha calça. Mas aquilo não me importava, pois o medo me consumia a cada segundo. De repente, um espelho grande e enorme na minha frente. A criança estava na frente dele, apontando para uma banheira que havia dentro do banheiro. E lá, eu vi ele sendo afogado por 2 meninos maiores. Aquilo me assustou muito, pois eu nunca tinha visto um fantasma, quem dera uma cena. Fiquei muito frio. Era como se meu corpo não tivesse mais sangue. Era como se minha alma estivesse se afastando do meu corpo a cada segundo, a cada milésimo de respiração. De repente a criança vem até mim andando. Eu congelado e travado, ela olha diante dos meus olhos e sem falar, apenas fala em minha mente: saia daqui, pois senão te levarei comigo.
Aquilo me assustou, pois eu não via vida nos olhos daquele menino. Eu nunca vou esquecer daqueles olhos pretos, negros como aquela noite. Aquela mão fria, como a neblina que caía naquela madrugada. Era tudo muito estranho, muito sinistro para uma criança de 9 anos de idade. Hoje, aos meus 42 anos, às vezes quando durmo, tenho pesadelos com aquele menino. Quando saí daquele banheiro, que fui até os meus amigos, andei como se estivesse em forma de um zumbi. A minha mente e o meu corpo andavam, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Cheguei até eles e eles começaram a me sacolejar, pedindo para que eu acordasse. Quando dei em mim, não sabia o que havia acontecido, mas reconheci os meninos mais velhos que tinham feito aquilo com aquela criança. Tudo parecia tão diferente e tão estranho. Os meninos que tinham feito aquilo já eram os mais velhos de lá. Ficaram muito irritados, pois eu falei o nome de cada um sem nunca ter dito nada. Do nada eu falei o nome deles e apontei para o banheiro, dizendo que eles eram culpados. Mas de repente eles começaram a me bater e do nada começaram a correr gritando. Não entendi o que estava acontecendo, mas quando me levantei machucado, olhei para trás e vi a criança em pé. Eu não sabia se eu corria ou se eu chorava ou se eu pedia ajuda. Mas naquele momento eu levantei, não sei de onde tirei forças, e agradeci aquele espírito daquele menino. O menino deu a volta e entrou dentro do banheiro como se nada tivesse acontecido. Fui para o meu quarto e me deitei, cobrindo minha cabeça como se tivesse passado por um pesadelo onde meu corpo, minha mente, nada fosse real. E agora, com 42 anos, quando vou contar o meu relato para algumas pessoas, alguns acreditam no que aconteceu comigo, outros riem da minha cara. Mas só eu sei o que eu passei naquele orfanato. Só eu sei o que eu vi. Só eu sei o que eu presenciei. E os olhos daquele menino, negros como a noite, nunca mais eu vou esquecer. Pois é, meus amigos e minhas amigas. Como eu sempre falo, o sobrenatural ele é real. E mais um conto de um de nossos inscritos que não quis se identificar. Espero que tenham gostado dessa nossa história e cuidado ao entrar dentro de um banheiro sozinho. Até o próximo vídeo.